Olá, meus amigos do YouTube, estou aqui mais uma vez para contar mais uma história nesse tema sinistro. Já há algum tempo que postei a última história e nesta feita agora, quero estar contando para vocês, na verdade são 3 pequenas histórias de um mesmo lugar, uma mesma região, uma mesma fazenda. Quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, esteja comentando, compartilhando. Isso aqui é só uma distração. Então vamos lá para o vídeo. Para quem não viu ainda o vídeo onde eu falei sobre o caipora, essas histórias aqui aconteceu na mesma região. Lá é uma fazenda, na verdade na mesma fazenda, né? A fazenda é grande e em uma das regiões lá, e numa dessas casas da fazenda foi aonde a gente teve, eu na verdade não, né, mas minha mãe e meu irmão teve uma espécie de contato aí. Minha mãe teve um contato visual com o pai do mato, ou caipora. E vocês que não viram aí os outros vídeos dessa série, eu vou estar deixando na descrição aqui o link de cada vídeo, do 1 ao 3, e você esteja assistindo lá. Então vamos estar contando aqui a primeira história, que meu irmão foi dormir na sede da fazenda lá. Morava o filho do fazendeiro, né, do proprietário, no caso um dos herdeiros, que era o mais novo, morava só ali na sede da fazenda. E meu irmão foi posar lá, e tarde da noite, a casa era grande, tinha parte do assoalho era de madeira. Então tarde da noite ali, ele estava num quarto separado, um quarto mais isolado, enquanto o dono da casa estava num quarto mais profundo ali. Então de repente, ali à noite, meia-noite, não se sabe ao certo, ele começou a escutar barulho como se pessoas estivessem andando dentro daquela casa ali. Então ele escutava os passos de botina andando, e de repente ele percebeu um barulho, se aproximou um pouco ali, chegando na sala, e ali na sala mexeu em uma vasilha de colocar água, um pote, né? Para quem não conhece, o pote é uma vasilha de barro, onde se colocava água para tomar, né? Não tinha filtro, era como se fosse um filtro, mas não, era só uma parte ali. Mexeu, tirou a água do pote, assim era o barulho que ele ouvia, né, perfeitamente. E arrastou mesa, arrastou cadeira, mexeu nas prateleiras, derrubou coisas e fez muito barulho ali dentro. E de repente ele, muito assustado, começou a ouvir que aquele espaço se aproximava dele. E quando aquele espaço se aproximava ali, ele, com muito medo, né, não sabia o que estava acontecendo, e embrulhou dos pés à cabeça e ficou ali quietinho. E de repente ele sentiu que algo estava tocando na coberta onde ele estava ali. E aí, com muito medo, ele chamou o rapaz, e aí ele respondeu, acendeu a lamparina lá no fundo. Então assim, a distância que ele acendeu ali a lamparina, ainda ela era lamparina querosene, deu para perceber muito bem que não era ele que estava ali, só estavam os dois. E ele acendeu, imediatamente ele já acendeu ali aquela lamparina. Ele estava bem longe do quarto e acabou todo aquele barulho. Só que aí meu irmão não contou para ele o que tinha acontecido, não. Aí meu irmão falou que queria tomar água e tal, aí foi lá, bebeu água. Aí de repente ele falou que estava ouvindo uns barulhos estranhos, mas não falou o que era. Aí o dono da casa falou: isso deve ser rato. Beleza, no outro dia cedo, o dono da casa chamou ele e foi contar para ele que depois daquela hora meu irmão conseguiu dormir, e ele começou a dormir, acordou com os mesmos barulhos. E meu irmão não tinha contado tudo, mas os relatos dele eram os mesmos barulhos que ele ouviu. O dono da casa ali também ouviu e contou para ele. Não é que o rapaz repetiu o que ele tinha falado, porque ele não tinha contado tudo, só tinha falado que tinha ouvido uns barulhos, como se tivesse uma pessoa andando ali.
Então o dono da casa lhe relatou tudo, e inclusive todos os sons que meu irmão ouviu, ele também ouviu ali depois. A outra história é perto ali também, antes, né, a gente chegando, vindo da cidade, a gente passava, quando eu entrava na fazenda, passava por uma pequena casa de pau a pique, que era, já falei aqui, né, casa de pau a pique, casa de madeira, e depois por outra casa, e depois a sede. E nessa segunda casa, então, né, que era uma casa de alvenaria, era a casa que morava um dos outros filhos do dono ali da fazenda. Na verdade, o dono já tinha falecido, né, então ele era um dos herdeiros. Ele morava ali naquela casa ali, e coisas estranhas aconteciam. Eu ouvi relatos que meu primo, um primo meu, quando morava lá, foi posar lá com eles, porque tinha alguma coisa assombrando lá, e de repente aconteceu algumas coisas à noite, e meu irmão foi posar ali também, mas o meu primo, o outro primo, e viram uma espécie de uma pequena luz azul muito forte, e essa luz, eles embrulhavam a cabeça, via a luz por baixo da coberta, ele desembrulhava, a luz estava na coberta, mas eles acendiam a luz, ela sumia, a lamparina, e Elias ficou muito tempo ali pelejando com essa luz e não descobriu o que era. Eles fechavam essa luz dentro da mão, não era reflexo de lugar nenhum, e ela ficava por baixo da coberta, por cima da coberta, dentro da mão, de todas as formas. Aí nessa casa aconteceu algumas essas coisas assim, e um certo dia meu irmão estava lá, justamente esse irmão que presenciou esses sons na outra casa, na sede, né? Ele estava ali porque ele era muito amigo dos filhos ali do morador. Então, durante o dia, e apareceu ali um curandeiro, não sei se foi chamado por eles, e disse que ia fazer ali uns trabalhos para expulsar alguns espíritos ali daquele lugar. Isso era durante o dia, e bem próximo ali, bem no fundo da casa, tinha uma espécie de brejo, e com um córrego no fundo. E entre o córrego e a casa tinha um brejo, né? Tem gente que chama garrapó, né, dependendo da região aí, mas nós conhecemos aqui como brejo. Uma parte alagada ali, úmido, né? Na verdade não é alagado, tem a vegetação típica ali. Então ele pegou e começou ali a fazer seus trabalhos, acendeu um incensário ali, colocou um incenso ali, acendeu, e começou a fazer aquela fumacinha e tal, andando pelos cômodos da casa, andou em volta da casa e começou a tocar um sininho, uma pequena sineta. E segundo relata o meu irmão, quando ele tocou essa sinetinha, diz que todos os animais que tinha próximo ali, as vacas, porcos, tudo, galinha, tudo ficaram incomodados, as vacas, os boi berrando, os bezerros, tudo, de uma só vez. Os porcos fazendo barulho no chiqueiro, as galinhas gritando como se estivesse vendo algo. No brejo, os sapos, grilos, tudo cantando, fazendo... Era muito barulho. Ele disse que ficou todo arrepiado, né? E não sabia o que estava acontecendo. Ele ficou muito cismado ali com aquela situação. E ele relatou isso aí algumas vezes para nós ali. Então, assim, diz que é muito sinistro mesmo o que aconteceu. Nessa casa lá já aconteceu muitas coisas. E a outra história, na primeira casa, essa onde o curandeiro foi, era a segunda casa da fazenda, e a primeira casa que era de pau a pique, onde a gente estava morando. Tinha do quarto a gente olhava pelas gretas, né, porque era de madeira, lasca de madeira, na verdade acho que era até de gueiroba, né, do palmito, né, do coqueiro mesmo, rachado. E a gente conseguia ver do lado de fora. Quando a lua estava clara, a gente conseguia ver o terreiro, que era uma terra de areia cinza claro, e o terreiro ficava bem limpinho, varrido, e tinha mais ou menos uns 3 metros o terreiro da sala ali, onde a gente percebia pela greta ali, né, no quarto. A gente conseguia ver lá fora o terreiro todo, o barranco. E um certo dia estávamos ali, os 3 irmãos mais novos, e
só estava nós três, meu pai e minha mãe já estavam dormindo. E nós ficamos os três ali no quarto. E um dos meus irmãos mais velhos tinha ido para a cidade. E quando voltasse disse que ia pousar na casa do outro pessoal lá. Da segunda casa, no caso lá, tinha ido com eles. Então meu irmão foi e a gente ficou, nós três éramos muito pequenos. E estávamos ali, de repente, a gente começou a ficar com medo. Meu pai e minha mãe já estavam dormindo, né? E meu irmão, que é mais velho que eu, que é o do meio dos três mais novos, é eu, ele e minha irmã que estava ali. Então, nós ficou, né? Vamos esperar a hora que meu irmão chegar, nós gritar ele para ele vir ficar aqui com nós. Nós tá com medo e tal. Aí ficamos ali acordados. E ele sempre, toda hora, olhava ali pela greta da parede, né? Das lascas ali, para ver se via vestígios do meu irmão. De repente, quando ele olhou, a lua estava meio clara. Ele olhou, ele viu duas espécies de bolas flutuantes com uma certa quantidade de luz. Não era uma luz forte, eram umas bolas aproximadamente aí de uns 10 centímetros de diâmetro. Duas bolas que ficavam paralelas uma à outra e uma subia, a outra descia. Enquanto uma subia, a outra descia. E ficava fazendo esse movimento. Aí ficamos com muito medo. E começamos a chorar ali e tal. Aí meu pai acordou, mas não deu muito moral para que ele dormiu de novo. Aí de repente nós escutamos quando meu irmão estava chegando. E pelas conversas dele, aí gritamos. Aí ele pegou e falou que ia voltar. Ele subiu até lá em cima e voltou. Subiu até na casa e voltou. E ele subiu pela estrada e voltou. Na volta tinha um trigueiro que passava no meio do pasto. Passava perto de um coqueiro de bacuri. E quando ele passou, o trigueiro era estreito, a lua estava clara. E quando ele chegou, que a gente falou que estava com medo, ele pegou e falou que tinha visto alguma coisa ali também que tinha causado medo nele. E segundo ele, quando ele estava passando perto desse bacuri, logo na frente, no meio do caminho, ele viu alguma coisa como se fosse um coelho, e ele pensou até que era o gato, o nosso gato. E quando ele chamou, o bicho fez um barulho muito estranho. Ele relatou lá o barulho, mas eu não vou estar relatando aqui o barulho, mas era muito estranho. Então naquela hora ele arrepiou, e aí ele correu, rodeando, no meio do pasto, correndo, e passou. Quando ele olhou para trás não viu nada. E ele chegou lá com muito medo também. Então essas aí as histórias, eu vou estar deixando aqui, como eu disse, o link dos outros vídeos. Espero que vocês gostem, estejam aí assistindo os outros vídeos. E até mais. Muito obrigado a cada um de vocês.